Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. 2. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. 3. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. 4. Estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. 5. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. 6. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E 7. E formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. 10. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. 11. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. 12. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. 13. E o nome do segundo rio é Giom. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. 14. E o nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que vai para o lado oriental da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. 20. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo o animal do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. 22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. 23. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. 24. Portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. 25. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Quando eu li o capítulo 2 de Gênesis, eu tive a sensação de que Deus está me convidando a enxergar não apenas a criação, mas o sentido dela. Se em Gênesis 1 eu vi a grandeza do Criador que fala e o universo inteiro surge, aqui eu vejo a ternura de um Deus que molda, que planta, que se aproxima, que se importa. Esse capítulo me faz sentir que eu não sou apenas parte da criação. Eu sou o centro de um cuidado especial de Deus. O texto começa dizendo que os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. Há algo de maravilhoso nesse acabados. Não é apenas que tudo foi feito, mas que tudo foi concluído de forma perfeita, sem faltar nada. É a ideia de uma obra completa, que não precisa de retoques. Isso já me ensina que Deus não trabalha de maneira improvisada. Ele começa e termina, e o que ele termina é bom. E então, no 7º dia, Deus descansa.
Essa é uma das partes que mais me toca. O Criador, que não se cansa, que é eterno e infinito, decide parar. Ele não para porque precisa, mas porque quer dar o exemplo, quer marcar o ritmo da vida. Ele abençoa e santifica o descanso. E isso me faz pensar que, no fundo, descansar também é um ato de fé. É como se eu dissesse: eu confio que tudo não depende só de mim. Eu posso parar porque Deus está no controle. Esse descanso de Deus é um convite para que eu também aprenda a parar, a contemplar, a celebrar. Depois, o texto volta no tempo para me mostrar como era a terra antes de o homem existir. Não havia planta, nem chuva, nem cultivo. O mundo estava ali, mas como que à espera do ser humano. E então aparece aquela imagem do vapor que subia da terra e regava o solo. Eu vejo nessa cena uma poesia linda. A criação estava sendo preparada de dentro para fora, como se a própria terra já estivesse grávida de vida. Isso me faz pensar que muitas vezes, antes de Deus colocar algo nas minhas mãos, Ele já está preparando o terreno, regando, estruturando, organizando. E aí acontece uma das cenas mais íntimas e profundas da Bíblia. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Eu não consigo ler isso sem sentir algo especial. O Deus que disse haja e as coisas existiram agora se inclina, toca o pó e o transforma em ser humano. Não é distante, não é frio, é pessoal, é artesanal. E mais, Ele sopra. Isso me mostra que a vida não é apenas biológica, é espiritual. O que me mantém vivo não é só o ar que entra nos meus pulmões, mas o sopro de Deus em mim. E quando eu penso nisso, eu me lembro de que, mesmo sendo pó, eu carrego dentro de mim algo eterno. Eu sou limitado, mas fui feito com o toque do infinito. Depois Deus planta um jardim. Eu acho isso incrível. Ele não coloca o homem em qualquer lugar, mas num espaço preparado com beleza, com árvores agradáveis à vista e boas para o alimento. O primeiro lar da humanidade não foi um lugar árido, mas um jardim cheio de abundância. Isso me mostra que Deus não apenas cria, Ele também prepara. Ele se importa com o ambiente onde eu vivo. E nesse jardim, Ele coloca duas árvores especiais, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A ordem que Deus dá é clara. De todas as árvores o homem pode comer, mas daquela não. Para mim, isso é uma lição sobre liberdade. Deus não prende, não controla, não faz do homem um boneco. Ele lhe dá escolha. Mas junto com a liberdade, vem a responsabilidade. Essa árvore era um limite, um lembrete de que, apesar de termos tudo, precisamos confiar em Deus para saber o que é bom e o que não é. É como se Ele estivesse dizendo: você pode viver plenamente, mas a plenitude só existe se você confiar em mim. E então o texto fala dos rios que saíam do Éden e se dividiam em 4. Isso pode parecer só um detalhe geográfico, mas para mim tem algo mais profundo. É como se a vida de Deus, o sustento dele, não ficasse só no jardim, mas se espalhasse, se dividisse, alimentando o mundo. O Éden é uma fonte que transborda. E isso me lembra que quando eu vivo conectado a Deus, a vida que Ele me dá também transborda para outras áreas, para outras pessoas. Mas o ponto alto do capítulo, para mim, vem quando Deus olha para o homem e diz: não é bom que o homem esteja só. Essa frase é poderosa. Até aqui tudo era bom e muito bom, mas agora Deus vê algo que não é bom: a solidão. Isso me mostra que a solidão não faz parte do plano original de Deus. Ele me criou para viver em comunhão, com Ele e com outras pessoas. Eu posso ter tudo, mas se estiver só, ainda vai faltar algo. Então Deus traz os animais até Adão, para que ele dê nome a cada um. Eu acho lindo esse detalhe. Deus não apenas cria, Ele compartilha a criação com o homem. Ele permite que Adão participe, que dê nomes, que exerça autoridade.
Mas no final, nenhum daqueles seres era companhia adequada para ele. Isso me mostra que só outro ser humano pode preencher certas necessidades. E então acontece uma das cenas mais belas da Bíblia. Deus faz Adão cair em sono profundo, tira uma costela e forma a mulher. Isso não é apenas um detalhe anatômico, é um símbolo. A mulher não é feita da cabeça do homem para estar acima, nem dos pés para estar abaixo. Ela é feita da costela, do lado, para estar junto, perto do coração, para ser amada, e quando Adão a vê, ele exclama: "Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne." É um reconhecimento de igualdade, de unidade, de pertencimento. É como se ele dissesse: ela é parte de mim e eu sou parte dela. O texto termina dizendo que o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão ambos uma só carne. Esse é o início da família, da união, do amor humano como reflexo do amor divino. E a cena final é de pureza. Estavam nus e não se envergonhavam. Isso, para mim, mostra um estado de transparência total. Nada a esconder, nada a temer, nada a culpar. É a imagem da inocência e da confiança plena. Quando eu termino de ler esse capítulo, eu fico pensando que Gênesis 2 é uma revelação do coração de Deus. Ele não é apenas o Criador do universo. Ele é o Deus que molda, que sopra vida, que planta um jardim, que percebe a solidão, que cria a comunhão. É o Deus que não só fez a vida, mas fez também o descanso, o trabalho, a amizade, o amor, a família. Esse capítulo me ensina que a minha vida não é um acidente. Eu fui criado com propósito, com cuidado, com amor. Eu sou o pó, mas também sou o sopro. Eu fui feito para cuidar daquilo que Deus confia a mim. Eu fui feito para me relacionar com Ele e com as pessoas. E, acima de tudo, eu fui feito para viver em plenitude, em confiança, em transparência. Gênesis 2 me lembra que Deus não apenas fez o mundo, Ele me fez para viver com Ele. E que quando eu vivo nesse relacionamento de confiança, cuidado e amor, eu experimento um pedacinho do Éden dentro de mim.